E é assim, é uma grande responsabilidade, na verdade, né? Não sei quem esteve aqui presente no culto sexta-feira, mas que palavra, se você não teve presente, depois quando sair no YouTube, eu acredito que essa semana já deve sair no nosso YouTube, a palavra do pastor Luciano. Que palavra, foi uma palavra confrontadora e encorajadora, que eu saí daqui fortalecida, né? E é realmente assim, tão bom quando a gente começa a ver que todas as coisas vão se encaixando, aquilo que o Senhor está falando. Nós estávamos falando sobre sonhos durante 3 domingos. Depois, quando a gente estava aqui no último domingo, o Senhor já começou a falar comigo durante o momento do louvor sobre o que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã. Mas aí o pastor Luciano veio e também deu uma introdução, ou não, introdução, né, não dá para dizer, né? Ele veio e deu tudo. Falei assim, nossa, que já não vou nem falar mais domingo. Mas ele falou realmente sobre a gente correr atrás daquilo, né? A gente não se cansar, a gente realmente saber que Deus é aquele que nos fortalece nos momentos de fraqueza. Deus é aquele que nos enxerga quando nós estamos cansados, abatidos. E eu não consigo não cantar essa música quando a gente fala que há poder no nome de Jesus. Eu não consigo me empolgar, porque nós somos privilegiados de ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que luta as nossas batalhas. Então realmente a gente precisa crer nisso, né? E a gente precisa tomar posse dessa verdade sobre as nossas vidas. Então nós temos compartilhado realmente sobre alinhar os nossos sonhos, as nossas perspectivas, né, ao nosso coração de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas nós falamos sobre isso, que os nossos sonhos, né, eles têm que estar alinhados com aquilo que o Senhor fala, com os sonhos de Deus para a nossa vida. Ele tem que estar alinhado e nós realmente precisamos entender e ver o que Deus quer para nós, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a gente precisa realmente entender que nós entregamos tudo e os nossos sonhos também. Só que realmente, às vezes você pode pensar, mas quais são os sonhos de Deus para mim? Antes de nós vimos, até foi ontem à noite, o Natan chegou em casa e nós sentamos ali, estávamos conversando e de repente a gente começou já deram um spoiler ali do que eu vou falar hoje, então hoje, mas tudo bem, pode deixar. Hoje nós vamos falar sobre edificar um altar para alcançar um propósito. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso ontem e apareceu algo no Instagram. E aí eu dei tanta risada que eu falei, nossa, é bem o que eu vou falar amanhã. Era assim, no Instagram mais ou menos uma menina, né, falando, Senhor, eu confio em Ti que os Teus planos são maiores que os meus. E aí daqui a pouco embaixo aparece Jesus, né, do The Chosen, falando assim, confia nada. Já chorou um monte de vezes e muitas vezes quer que os meus sonhos sejam os sonhos dela. E aí, então eu falei, é exatamente o que eu vou falar amanhã. Muitas vezes a gente sonha os nossos sonhos e nós não entregamos ele para o Senhor. Muitas vezes a gente quer que os sonhos de Deus para a nossa vida sejam os nossos sonhos. Só que é difícil para nós realmente abrir mão às vezes de alguma coisa que você tem a convicção humana dentro de você que aquele é o sonho melhor para a tua vida. E se Deus falar que não? E se o Senhor falar, não, esse aqui não é o sonho que eu tenho para você nesse momento, não é? Então, às vezes a gente fica pensando assim, mas então quais são? Às vezes a gente realmente precisa abrir mão das nossas convicções para viver o que Deus quer para nós. E aí talvez você possa me perguntar, tá, mas pastora, como discernir qual é o sonho de Deus para a minha vida então? Como que eu vou saber? Né? Nós falamos aqui sobre José. José, ele teve um sonho onde Deus falou para ele, olha, seguinte, o meu plano para a tua vida é esse. Você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, né? E você vai chegar a ser governador, as pessoas se ajoelharão diante de você. Foi um sonho literal. O Senhor falou exatamente tudo o que ele tinha para o futuro de José. Mas muitas vezes nós não temos isso. Então, é simples a gente saber, e isso é algo que eu aprendi
com o meu pastor Luciano Subirá já há muito tempo, que fala assim, os sonhos que provêm de Deus, né? Os sonhos para a nossa vida, né? Ele revela, muitas vezes a gente não sabe, como eu falei aqui, José já teve os futuros dele revelado, muitas vezes nós não. Mas realmente nos coloca, quando a gente para pensar, Deus, mas qual é o seu sonho para mim? Nos coloca na seguinte posição. Quando o nosso sonho nos leva a um lugar de servir aos outros, esse é o sonho de Deus para nós. Quando o meu único objetivo de chegada ao meu sonho, ao meu propósito, né, que eu acho que é o meu propósito, é simplesmente abençoar a mim mesmo, pode saber que isso não é o sonho de Deus para a tua vida. Os sonhos de Deus para as nossas vidas, eles têm um propósito. E geralmente o Senhor, Ele não nos abençoa somente, mas sempre quando Ele nos abençoa, Ele estende a bênção para os demais que estão ao nosso redor. Então você já pode pensar nessa manhã e começar, então quer dizer que o meu sonho, ele precisa abençoar, desde que um carro. Senhor, eu quero um carro melhor, é o meu sonho para esse ano, é o meu alvo para 2025, mas esse carro vai servir para quê? Para o teu belo prazer, ou para quando tiver um dia como hoje, você oferecer boleia para os irmãos para virem para a igreja? Esse sonho do carro, ele vai servir para quê? Para quando estiver um domingo ensolarado, você chegar e pensar assim, hoje eu não vou para a igreja, vou passear, não vou cultuar o meu Deus. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor tem para nós, para nos abençoar, abençoa, além de abençoar nós, a bênção se estende a outros. Então isso realmente a gente precisa, só um minutinho, isso aqui tá. A gente realmente precisa entender que os nossos sonhos, os nossos propósitos, eles servem para que nós possamos servir a outros também. Amém? Né? Então realmente a gente precisa saber, só que a gente precisa estar muito alinhado com o plano de Deus para as nossas vidas. A gente precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo para isso. Nós realmente precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para nós buscarmos e entendermos de Deus quais são os sonhos, os propósitos dele para nós. E quando eu estava aqui sentada domingo passado, o Senhor realmente começou a falar comigo sobre, eu gostaria que vocês abrissem comigo o que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 22, é um pouco longo, mas nós vamos tentar ler do versículo 1 ao 19. Só vou tomar uma água. Gênesis 22, do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse a Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-lo ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu se lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí, dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Senhor, nós nos colocamos, Deus, novamente, Senhor, em Tua presença. Nessa manhã, Deus, já oferecemos a Ti, Senhor, os nossos louvores, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mas, Senhor, queremos pedir, Deus, que agora a Tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações, Pai. Que realmente, Senhor, nós possamos, Deus, abrir o nosso coração, Deus, para aquilo, Deus, que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Nós Te louvamos, Deus, porque sabemos, Deus, que realmente tudo aquilo que o Senhor tem para nós é melhor do que pensamos e do que sonhamos. Iniciamos o ano, Senhor, entregando a Ti, Senhor, os nossos sonhos. Iniciamos o ano, Senhor, crendo e declarando, Deus, a Tua provisão. Declarando, Deus, que o Senhor, Deus, providenciará, Deus, tudo aquilo, Deus, que temos necessidade. Declaramos, Deus, que o Senhor, Deus, é vitorioso. Declaramos, Deus, que o Senhor é o Senhor sobre as nossas vidas. Mas, Senhor, também queremos, Deus, aprender a depender, Senhor, da Tua palavra. Queremos, Deus, nessa manhã aprender a depender, Deus, a entregar tudo, Senhor, que temos a Ti, a depender, Deus, daquilo que o Senhor nos fará. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, amados, muitas vezes entregar tudo para Deus é algo extremamente difícil. E nós não podemos deixar de pensar como Abraão se sentiu, né? Porque a entrega dói. Quando nós precisamos entregar algo para o Senhor, essa entrega dói. Eu tenho filhos, eu não imagino Deus pedindo isso e eu mesma tendo que ir lá providenciar o lugar para sacrificar o meu filho. Dói. Ver eles, né, a gente fala, filhos são como flechas. Mamães aí que estão grávidas, se preparem porque vai chegar esse momento. Os filhos são como flechas, tem horas que dói, né? O ficar longe, a distância, isso dói. Mas nós realmente precisamos entregar tudo. Sabe por quê? Porque toda entrega tem um propósito. Eu gostaria realmente nessa manhã, eu não faço isso, mas essa manhã eu vou fazer. Fala para o irmão, para a irmã, fala assim, ó, toda entrega tem um propósito. Então, Abraão, ele sabia que ele precisava entregar Isaac, porque Isaac tinha um propósito. Veja bem, Abraão, todos nós sabemos da história que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Não é verdade? Que Abraão foi pai já idoso. Só que veja, aí eles não podiam ter filhos, aconteceu tudo o que aconteceu. E aí então veio Isaac, o filho da promessa, e Deus vem lá e fala assim, entrega a mim o seu único filho. Eu fico pensando como foi isso para Abraão. Como foi isso para entregar Isaac. Como deve ter sido o coração daquele pai, né? Mas realmente nós... Quando nós falamos assim, Senhor, eu entrego a Ti tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Nós realmente precisamos entender, abrir mão do que nós possuímos. Como eu disse, provavelmente Abraão deve ter sentido uma grande agonia. Mas Abraão tinha a certeza que Deus proveria para si o cordeiro. Deus proveria para si o holocausto. Ele tinha a convicção dentro do coração dele, que ele até poderia entregar o Isaac, mas que Deus estava ali e que Deus iria prover,
né? Só que realmente, eu não sei como foi para Abraão, mas toda entrega, quando nós às vezes, a gente vem aqui no altar do Senhor, e nós entregamos algum sonho, nós entregamos algo que a gente está pedindo a Deus, as coisas não acontecem assim, ou com alguém acontece assim. Tipo, hoje, daqui 1 segundo, tá tudo feito. Então, quando nós entregamos aquilo, os nossos sonhos para Deus, isso vai gerar uma espera. Isso vai gerar um tempo de espera, né? E às vezes essa espera gera em nós frustração. No meio do caminho, temos incertezas. No meio do caminho, nós temos dúvidas. Será que eu fiz certo? Será mesmo que eu deveria ter entregue? Será que eu deveria ter aberto mão disso, né? Quando o Senhor me pediu? Será realmente que eu deveria ter feito isso? E muitas vezes a gente até quer desentregar. Existe, né? A gente quer desentregar. Ai, Deus, eu te entreguei, mas eu acho que eu quero pegar de volta. Eu quero desentregar aquilo que eu entreguei para Deus, né? Porque é tão difícil esperar o Senhor fazer. É tão difícil esperar Deus prover para si o sacrifício. É tão difícil para nós humanos, porque principalmente nós hoje somos tão imediatistas. Então é tão difícil isso mesmo, né? Só que sabe, Abraão, ele entregou Isaac porque ele realmente tinha certeza que Deus proveria o holocausto para ele. Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, realmente, nós precisamos ter isso dentro de nós, essa verdade, como fundamento dentro de nós. Nós realmente, nós precisamos olhar para o futuro e nos desprendermos do passado. Olhe para o seu futuro e se desprenda do teu passado. Realmente nós vimos ali que Abraão, ele pegou a lenha. Não foi só o fato de, Deus, tá bom, estou aqui, Isaac. Não. Ele teve todo um preparo para isso. Ele teve que ir lá pegar a lenha, pegar as coisas, subir, preparar o jumento. E nisso tudo é a espera, que muitas vezes nós também temos. Mas uma coisa que Abraão fez foi, ele ergueu um altar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Edificar um altar para alcançar o propósito. Eu quero muito alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas eu sei que para isso, tem coisas que cabem a mim fazer antes do Senhor. Então, realmente, vamos olhar para o futuro e vamos nos desprender do nosso passado. Porque a sua entrega, ela tem um destino profético. Amém? Quantos aqui creem que os sonhos que colocamos aqui, o propósito que Deus tem para a sua vida, tem um destino profético? A nossa entrega, ela tem um destino profético. Isaac, ele tinha um destino profético para ser entregue. E Abraão sabia que ele precisava cumprir, porque não foi Abraão que pediu para o Senhor. Deus falou: eu te farei pai de uma grande nação. Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele sabia que Deus cumpriria, através da vida de Isaac, o propósito. Então, realmente, nós precisamos perseverar em fé e entender que a entrega do hoje determinará o seu futuro. Eu não sei, muitas vezes a gente fica assim, sabe? Talvez, eu vou tentar aqui ser mais clara. Muitas vezes o Senhor está nos pedindo algo, ou chega um momento da nossa vida que nós temos que abrir mão de coisas que realmente nos agradam, porque o Senhor está a dizer: olha, eu quero isso, ou eu quero mais tempo seu para mim. Talvez Deus esteja falando para você: olha, depois dessa palavra do pastor Luciano sexta, talvez o Senhor esteja falando para você. Talvez muitos tenham saído daqui constrangidos, né? De que nível que a gente está. Eu saí daqui falando: meu Deus do céu, estou no nível raso, eu preciso melhorar a minha performance enquanto cristã.
Então talvez Deus esteja pedindo isso para você e você fala, ai, mas é meu conforto. Ai, eu levanto 5 minutos antes do meu horário, por que eu não vou acordar meia hora antes? Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você quer viver o propósito de Deus para a tua vida, você precisa ter intimidade com o Senhor. E intimidade gera um custo, intimidade gera um preço. Você sabe que quem que mais conhece você é quem convive com você. Os outros podem dizer, eu conheço a pastora Leslie, eu já fui na casa, mas vocês não convivem comigo o tempo todo. Não acordam comigo, não sabem como é meu humor. Agora a intimidade, ela tem um preço. E nós precisamos entender isso, a gente realmente precisa entender que nós precisamos perseverar naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que a promessa, o propósito que Deus tem, Ele pode estar a demorar, mas Ele não tardará. Eu já preguei uma vez aqui sobre Deus não se atrasa. Ele não se atrasa. Talvez Ele não esteja no teu tempo, mas Ele está no tempo dEle para nós. E nós realmente precisamos entender que precisamos crer naquilo que o Senhor fala sobre o nosso futuro, sobre nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem neles o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então veja aqui, Deus tem o sim e o amém para o teu propósito, amém? Eu não sei vocês, gente, mas eu me empolgo muito, porque se eu alinhei o meu coração com os sonhos de Deus para a minha vida, e os sonhos de Deus para a minha vida são melhores do que aquilo que eu posso pensar e imaginar, então eu tenho que me alegrar, porque se nele eu tenho sim e o amém, é porque eu vou viver isso. Nós precisamos entender que há batalhas que nós travamos edificando um altar para o Senhor. Edificando realmente um altar, entregando tudo que nós temos ao Senhor. Mas quando nós falamos de entrega, nós precisamos entender que eu entrego o controle total para Deus. Eu entrego o controle total dos meus sonhos, da minha vida ao Senhor. Talvez Deus te leve para viver algo que você fala, nossa, por essa eu não esperava. Mas o Senhor sabe o que lá na frente Ele tem preparado para você. Muitas vezes a gente não consegue olhar isso. Nós não conseguimos ser, até o pastor Luciano falou aqui na sexta-feira, nós não temos domínio próprio sobre as nossas vontades. E isso tem pesado às vezes, sobre a gente não consegue controlar nem a nossa boca, com o que a gente vai comer, o que a gente fala, o que mais a gente vai ter controle? Então quando nós falamos, Senhor, eu entrego tudo para você, é tão difícil, às vezes a gente passa situações assim, e você fica, ai Senhor, me ajuda. E às vezes Deus quer te mostrar alguma coisa com uma situação difícil no seu dia a dia. Talvez Deus esteja querendo dizer, você confia muito na força do teu próprio braço. Talvez Deus esteja querendo falar, você está confiando demais, que é você que vai conseguir, é você que vai fazer. E não é nós. Se nós não realmente entregarmos diante de Deus, se nós realmente não confiarmos, queridos, nós vamos nos cansar. Nós vamos nos cansar, nós vamos nos fadigar. E quando nós não entregamos e não confiamos em Deus, nós não vamos ter o descanso necessário. E é tão tremendo quando realmente a gente entrega o controle total, para Deus, porque a gente sabe que é Ele quem determinar como será. Quando nós realmente entregamos os nossos sonhos, os nossos propósitos diante de Deus, nós sabemos que é Ele que vai fazer as coisas acontecer. Então a gente descansa nele. E esse lugar de descanso é um lugar que nós precisamos chegar. É um lugar realmente que nós precisamos entender que é só em Deus que nós vamos conseguir conquistar. Deus tem o meio e o modo para realizar as coisas, como está escrito lá em Eclesiastes 8:6. Fala, porque para todo propósito, olha bem, porque para
todo propósito há tempo e modo, porquanto grande é o mal que pesa sobre o homem. Eu gostaria que nós pudéssemos ler junto isso aqui, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Então veja bem, o Senhor, Ele tem o tempo e o modo para trazer o teu propósito à tona. Porque o que está dizendo aqui nesse versículo, está dizendo ali, não precisa pôr de novo. Está dizendo ali, porque pesa sobre o homem. Então, se nós ficarmos dependendo da nossa própria força humana, se nós ficarmos correndo atrás daquilo e não entregarmos para Deus, o peso sobre nós, ele é tão grande e nós não conseguiremos continuar. Nós não chegaremos na linha de chegada. Nós não alcançaremos o nosso prêmio, porque nós nos cansaremos no meio do caminho. E nós realmente muitas vezes não entendemos que para tudo há um tempo e um modo. Há um tempo e um modo das coisas acontecerem. Mas realmente aonde que nós precisamos entregar, como construir então um altar para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Como eu falei, Abraão então, ele edificou um altar para entregar o filho. Ele edificou um altar. E hoje para nós, queridos, o nosso altar de edificação, nós entramos esse ano, em 2025, e a palavra para esse ano é o ano da edificação. Ou seja, é um ano de nós edificarmos tudo que nós já temos ouvido, tudo que nós já temos aprendido. Então é um ano de edificar. E para nós, queridos, um lugar de edificação, o nosso altar, ele é feito na nossa oração. Ele é feito na nossa leitura da palavra. Não tem como nós sermos filhos de Deus, queremos viver as promessas dele, se nós não fazemos o que é básico na vida do cristão: oração, leitura da palavra e jejum. Muitas vezes nós ficamos nos debatendo com coisas do dia a dia, nós nos debatemos com aquilo que não está a acontecer, e nós não entendemos o porquê isso não acontece, nós não entendemos porque às vezes a gente quer algumas coisas, às vezes a gente quer uma promoção, uma porta de emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, entrar para a faculdade, mas muitas vezes nós estamos pensando só no que nós queremos e não entregamos e não temos tempo para ouvir o propósito de Deus para nós. E talvez quando você começar a edificar um altar, você vai conseguir escutar aquilo que Deus tem. E eu tenho certeza, como nós cantamos aqui, não há impossível para o nosso Deus. Não há. Se ainda não aconteceu o que precisa acontecer, é porque nós talvez não entregamos tudo a Ele como devemos entregar. É porque talvez nós não estamos edificando um altar para realmente alcançar o propósito de Deus. E eu creio que nós, enquanto igreja, enquanto corpo, nós alcançaremos os propósitos de Deus para nós, porque nós nos levantaremos realmente como uma igreja que ora, uma igreja que busca. O Miguel falou aqui, sabe, queridos, nós não fazemos semana de jejum e oração só para colocar mais uma coisa no cronograma da igreja, não. Nós não nos colocamos aqui para fazer semana de jejum e oração só por isso, mas é porque nós sabemos que isso é um princípio da palavra de Deus. E quando nós vivemos isso, nós alcançaremos as promessas de Deus para nós. Não adianta, é a mesma coisa, eu quero falar inglês. Mas se você não se posicione, você não começa a estudar inglês, isso não vai vir como um download. Pronto, não vai.
Você precisa se esforçar. E assim é na nossa caminhada cristã. E como mesmo Miguel falou, sabe? Nós vamos aqui fazer, eu sempre tive para mim essa primícia. De primeiro eu levanto e faço as coisas para Deus. Vai ser fácil? Levantar e chegar aqui, que horas que é? 7, né? 7 horas da manhã? Não, não vai. Mas eu sempre tive para mim que o Senhor vê os sacrifícios que a gente faz. Eu sempre tive para mim que o Senhor vê, não é porque eu sou melhor que eu faço, mas é porque eu falo, Senhor, é o Senhor em primeiro lugar. Talvez a gente não consiga todos os dias, mas a gente tem que ter essa intenção no nosso coração, de buscar Deus antes de todas as coisas. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiências na sua vida, do dia que você não ora, o dia que você não entrega a sua vida para o Senhor, o dia que você fala, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu dia na faculdade, abençoa a minha vida na escola. Às vezes as coisas dão ruim, porque sabe, amados, nós cristãos, eu sempre falava para os meninos isso, para exemplificar, eu falava, nós cristãos, nós temos uma lâmpada em cima da gente. Mesmo que o mundo não saiba, o mundo das trevas sabe que você é um filho de Deus. E aí, as coisas acontecem, parece que para você, né? Parece assim que tem um monte de gente à sua volta, mas o negócio tem que acontecer com você. E aí, o que acontece? Então eu falo assim, só que se nós não buscamos a Deus, se nós não buscamos a Deus, se a gente realmente não para buscar, para orar ao Senhor, pode saber que as coisas vão de mal a pior. Eu costumo dizer, já é complicado quando nós temos Deus e Jesus como nosso Senhor e Salvador. Imagina quem não tem. Por isso tantas mortes, por isso tanto suicídio, por isso tanto adultério lá fora. E nós realmente precisamos entender que Deus, muitas vezes, Ele está querendo dizer, olha, entrega para mim e saiba que eu tenho o tempo e o modo. O tempo e o modo não é do nosso jeito, não é do nosso modo, mas é no tempo e no modo do Senhor para nós. Amém? Então, para que realmente, eu gostaria agora de ler uma outra história, que eu quero então focar nessa questão realmente do altar. Em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 30 ao 39, nós vamos ler. Diz assim. Aqui é quando Elias, então, ele mata os profetas de Baal. Então fala assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar. Vamos lá. Por que Elias teve que restaurar o altar do Senhor? Porque esse altar estava destruído. Então ele precisou restaurar o altar de Deus, para que então as coisas lá na frente pudessem acontecer. Vamos lá. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Queridos, 12 pedras. O número 12 na Bíblia significa o quê? Governo. Então, quando ele estava edificando, ele foi lá, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, ele pegou 12 pedras, ele entregou isso no governo de Deus, e ele reconstruiu o altar do Senhor. E aí continua. Em redor do altar, vamos lá. Fez um rego em redor do altar, tão grande para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. E sobre a lenha, disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o redo, no devido tempo, para se apegar
apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então vejam bem, Elias estava prestes a realizar o maior feito da sua vida cristã. Ele mataria todos os profetas de Baal. Mas antes disso acontecer, ele edificou para o Senhor um altar. Isso é tão sério que nós precisamos realmente prestar atenção em tudo que está ali na Bíblia. Em todas aqui, o que diz aqui. Ele restaurou porque estava em ruínas. Ele pegou 12 pedras que representam o governo de Deus. Ele pegou a lenha, o holocausto, que o holocausto hoje significa eu e você. Nós hoje somos como sacrifícios vivos. E depois ele derramou a água, que é a palavra de Deus. E isso tudo ele construiu um altar antes do Senhor vir e colocar fogo em tudo. Então nós podemos ver que sempre Abraão construiu um altar antes de entregar Isaque. Elias construiu um altar antes de acabar os profetas de Baal, acabar com eles. Será que eu e você, meros mortais, não precisamos edificar um altar para alcançar o propósito que Deus tem para mim e para você? Eu sei que nós somos especiais. Eu falo, Deus não tem filha predileta. Se ele tivesse, eu seria, mas ele não tem. Mas nós somos especiais. Nós não somos especiais para Deus, mas não somos especiais porque eu sou mais especial que a Aline para Deus? Não, nós somos iguais. Eu sou mais especial para Deus que a Carol? Não, nós somos iguais perante o Senhor. Então também nós não somos mais do que ninguém para não edificar um altar. Então aqui, Elias realmente, ele falou, e ele fez isso quantas vezes? Tem ali no texto. Ele fez isso 3 vezes, até que chegou o tempo aonde ele orou e falou: Senhor, eu agora estou aqui para que o Senhor me responda, para que esse povo todo saiba que o que eu estou fazendo é em teu nome, não no meu nome do profeta Elias, mas em teu nome, Senhor. E quando chegou o tempo certo, Deus então, ele orou ao Senhor e Deus o respondeu. Então para tudo há um tempo e um modo. Conseguem perceber? Há um tempo e um modo. Então nós realmente precisamos entender que hoje nós precisamos edificar esse altar ao Senhor. E eu e você somos como o holocausto. A palavra de Deus, ela tem que estar fundamentada em nós. Nós precisamos realmente buscar do Senhor isso. E nós temos tantos outros exemplos na Bíblia. Ana não podia gerar também. E depois então Ana gerou Samuel. Foi chamada de louca, de doida no templo, né? O profeta falou para ela: ei, tá bêbada, para com isso. E ela estava ali gerando no Senhor. E aí então Ana falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar a ele. Ele vai te servir. E Ana então, ela teve Samuel, e o que ela fez? Era o único filho de Ana. Ela sofria tantas humilhações por não poder gerar filhos. E quando ela gerou o filho, ela entregou para o Senhor. Mães aqui vão me entender. Imagina você com um picotinho assim, ó, do tamanho do Teodoro.
você pegando e deixando, e entregando lá para o profeta e falando: olha, Deus, eu entrego ele ao Senhor. Eu confio que ele veio por um propósito maior do que só preencher a minha necessidade de gerar filho. O propósito, ela sabia que o propósito de Samuel era muito maior. E ela entregou. E ela entregou na casa do Senhor. Provavelmente doeu. Mas sabe, queridos, qual é o nosso altar? Qual tem sido o nosso altar? Aonde nós devemos buscar a concretização do propósito para nós? Aonde nós devemos buscar isso? Será que a gente deve realmente buscar só em coisas aqui à nossa volta? É claro que tem coisas que nós precisamos fazer, que dependem das nossas atitudes. Nós não podemos ficar parados esperando, tem coisas que nós precisamos fazer, ir lá e fazer. Mas antes nós precisamos gerar isso no altar do Senhor. Nós precisamos edificar isso em oração, em leitura da palavra, em entrega total a Deus. Na nossa busca diária. Lá em Romanos 12, no capítulo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós nos apresentamos ao Senhor como sacrifício vivo, é quando nós fazemos aquela oração: Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade, eu gostaria disso, mas Deus, eu só quero fazer isso se esse for o teu propósito para a minha vida. Eu só quero fazer isso, eu só vou fazer, eu só vou abrir mão, se esse realmente for o propósito. Me ajuda a enxergar. Nós não podemos viver a nossa vida simplesmente de acordar, trabalhar para suprir as nossas necessidades e dormir. Deus tem mais para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. E é um propósito que Ele já determinou. E que nós precisamos percorrer atrás desse propósito, para que nós então possamos ter uma plenitude de vida. Então realmente nós precisamos entender que quando nós nos entregamos como sacrifício, nós estamos declarando que Deus está no controle de tudo. E nós não precisamos temer, porque quando nós entregamos para Deus, nós nunca perdemos. Aleluia. Eu vou falar de novo para ver se vocês compreenderam o que eu falei. Quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos propósitos para Deus, nós nunca perdemos. Amém? Amém. Isso me empolga demais. Porque se eu entrego e confio em Deus, eu vou ser vitoriosa. Eu vou ter as coisas. Eu vou ter as promessas de Deus para a minha vida. Talvez você hoje não consiga enxergar isso, mas a gente realmente precisa entender que quando nós entregamos e confiamos, Deus faz. Eu vou pegar aqui agora uma coisa que me veio aqui, olhando aqui para minha mãe. Eu lembro, esses dias a gente até estava conversando sobre isso. E o Sandro já falou aqui algumas vezes, né? De quando a gente começou a namorar, que ele não tinha dinheiro, que ele não tinha isso, que ele não tinha aquilo, enfim e tal. E aí nós estávamos falando e a minha mãe, ela fala, né? Ela fala: nossa, filha, que marido maravilhoso, né? Que ele é, que bom que ele é para você, bom pai. E eu falo assim, sabe, nós tínhamos uma convicção. Eu tinha uma convicção. E agora eu vou contar o meu lado da história, né? O pastor Sandro, ele sempre fala que ele entregou no altar de Deus o sonho do direito. Lembram? Da faculdade de direito. E eu lembro que eu estava do lado dele mesmo naquele culto. E ele realmente, ele falou para mim assim, ele falou assim: você acabou de perder o juiz. Foi isso que ele falou para mim. E eu lembro que ele nem deu tempo, ele já foi vindo, né, para frente do altar. E eu lembro que dentro de mim, o Espírito Santo falou assim: entregue, porque o propósito é muito maior. E eu sei que aquela entrega fez com que nós estivéssemos aqui hoje. E eu sei que nós estamos fazer parte de um grande avivamento, de algo que Deus tem para a Europa. Os dias não são bons para a Europa.
Os dias não são bons, as previsões não são boas, mas nós fazemos parte de um povo que será vitorioso no meio da guerra. Nós fazemos parte de um povo vitorioso e corajoso, porque nós realmente entendemos que a nossa entrega tem um propósito. A entrega tua de hoje vai determinar o teu futuro. Talvez se lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, ele não tivesse entregue isso, nós não estaríamos vivendo o que nós temos vivido. Muitas vezes eu paro e eu olho e falo assim: nossa, não acredito que aconteceu isso. Nossa, não acredito que eu estou a viver isso. Porque é Deus. E isso não é só comigo, mas é porque nós entendemos o propósito. E hoje eu entendo isso, eu entendo quando eu olho para os meus filhos. E eles vão viver algo que às vezes não estava no meu coração de mãe. Eles tomam decisões que não estavam no meu coração. E quando eu oro, a única coisa que eu sinto é paz. Porque eu sei que eu já entreguei a vida deles no meu ventre. Então por que eu tenho que pegar de volta? Então deixa, talvez vão passar algumas coisas, mas é o crescimento de todo mundo. Às vezes a gente queria tirar com a mão, né, mães? Mas a gente não pode. Nós precisamos deixar eles crescerem, amadurecer. E isso é o que Deus realmente fala. E nós precisamos entender que muitas vezes há coisas que acontecem. Eu anotei aqui uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Ó, tá chovendo, não dá para nós ir embora, então eu vou demorar um pouquinho. Vamos lá. Espera aí. Aqui. Há uns anos atrás, alguns anos, a gente conhece algumas pessoas, né? O Senhor tem nos dado a oportunidade de conviver com homens de Deus, com profetas de Deus. E teve uma vez que nós encontramos com um pastor, e ele trouxe uma palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, na verdade, sobre a nossa família. E nós passamos, a gente guarda aquilo, eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de, se eu não gravo no celular, né, o que eu estou recebendo, eu chego em casa e eu já anoto para eu não perder aquilo. E aquilo entra nas minhas orações. E eu lembro que nós recebemos uma palavra, uma direção para a nossa família algum tempo atrás. E depois isso veio realmente a acontecer. E ontem nós encontramos com um dos profetas que falaram sobre isso, sobre a nossa casa. E eu lembro, e quando nós nos encontramos, né, ele falou algo assim para mim: um encontro muda uma história e uma palavra muda um destino. Talvez Deus esteja querendo encontrar com você para te dar uma palavra para que mude o seu destino. E nós precisamos estar sempre disponíveis a isso. Ontem, lá na Vila do Conde, nós encontramos esse profeta. E no meio da multidão, ele veio ali e falou. E nós, amém, e ali. Eu choro mesmo, né? Eu já estava ali. Porque, queridos, não importa. Talvez o Senhor realmente ele esteja esperando a tua disposição em edificar um altar para que você possa alcançar o propósito que Ele tem para você. Não o propósito que você acha que você tem para você. Talvez o encontro com Deus seja nessa manhã, onde Ele queira dizer para você: olha, eu tenho um propósito, entrega a mim. Entrega o teu coração totalmente a mim, para que então você possa alcançar o propósito que eu tenho para você. Amém? Eu já estou terminando, se o pessoal do louvor quiser subir. E por último, eu gostaria de ler em Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo 18, fala assim: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Olha, o Senhor está falando para a gente: prestem atenção como vocês ouvem as minhas palavras. Prestem atenção como vocês vão se portar daqui para frente com tudo que vocês têm recebido. Porque quem escuta, quem compreende e quem anda no direcionamento, ele vai ter mais.
Mas aquele que não compreende o que o Senhor tem falado, o caminho que Deus tem mostrado, até o que você acha que você tem, vai ser tirado. Nós realmente precisamos entender que Deus, Ele não quer nos dividir com os nossos medos. Ele não quer nos dividir com as nossas dúvidas. Ele quer o teu coração por inteiro. Ele quer o nosso coração por inteiro. Então, se nós realmente entendermos que se nós entregarmos a Deus tudo que nós temos, né, Ele tem uma promessa que nos dará mais do que já possuímos. Ele está nos prometendo, porém, se nós retermos aquilo que Deus está pedindo, se nós não entregarmos, nós corremos um sério risco de ficarmos sem até aquilo que achamos que já possuímos. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Nessa manhã, queridos, o Senhor te convida a talvez reconstruir o teu altar, que talvez esteja em ruínas. Ou então, Ele te convida a continuar a edificar esse altar, para que eu e você, possamos alcançar os sonhos e os propósitos de Deus dele para nós nesse ano. Amém? Gostaria que nós pudéssemos ficar de pé. Sabe, amados, muitas vezes eu estou aqui no louvor e realmente eu sou uma pessoa que me emociono e às vezes eu choro de alegria, porque a gente também pode chorar de alegria. Eu choro porque Deus está me constrangendo com algumas coisas. Eu choro porque o Senhor está pedindo algo. Mas eu não tenho a mínima dificuldade em realmente me colocar diante do altar. Eu não tenho dificuldade se vir um pastor aqui. Eu estava na sexta-feira, eu falei: Senhor, se o pastor Luciano fizer um apelo, eu vou ser a primeira a ir lá, porque eu preciso melhorar a minha performance cristã. Muitas vezes a gente se prende a posições. Muitas vezes a gente se prende aquilo que as pessoas veem da gente. Mas sabe, queridos, nós não somos nada perante o Senhor. Nós não somos nada. Nós só somos algo porque Ele nos ama. Nós só somos algo porque Ele quer derramar sobre nós mais da vida dEle. E quando eu estava aqui, e o Senhor começou a falar algo que Ele tem pedido para mim. E o Senhor começou a pedir aquilo novamente. E eu falei: Deus, dói tanto entregar isso. Dói certas entregas. Dói realmente, muitas vezes nós temos que nos posicionar. E eu gosto sempre de compartilhar com a igreja aquilo que nós, como pastores, vivemos. Porque eu não sou melhor que você. Nós temos um chamado para estar aqui tempo integral. Mas eu passo as mesmas lutas que vocês passam. As mesmas dificuldades. As mesmas dores. As mesmas incertezas. Os mesmos medos de olhar para o futuro e não perceber o que Deus tem. E quando o Senhor começa a nos chamar a um lugar de entrega total, de dependência total, eu creio que o Senhor, Ele quer fazer algo sobre nós. Sabe, queridos, Portugal, o céu de Portugal está sendo bombardeado. Nesse final de semana, há tantos profetas e homens de Deus em Portugal nesse final de semana, no norte, no sul. E eu creio que é um tempo onde o Senhor está a liberar um novo tempo sobre a igreja de Cristo. Deus não vai liberar sobre quem não ama, mas Ele vai liberar sobre nós. Ele vai liberar sobre a nossa casa, porque Ele tem olhado para nós e Ele tem visto o nosso clamor.
Ele tem olhado para você e Ele tem visto o nosso clamor. Não é à toa. Eu falei, uau. Queridos, aqui eu vou citar algum nome, se eu esquecer de alguém, mas eu falo assim, gente, é o pastor Luciano Subirá, é o Judá Bertelli, é o apóstolo Djalma, mas não sei quem que está aqui. Eu falo, uau, tudo no mesmo tempo, o que o Senhor quer? E eu comecei a falar, Deus, o que o Senhor quer para a tua igreja? Não é à toa que esses homens, meu Deus, profetas do Senhor, estão aqui, eles estão liberando sobre nós. Eles estão liberando sobre a igreja dele um novo tempo. Queridos, eu creio que principados já caíram, potestades que reinavam Portugal caíram, e Deus está nos trazendo um novo tempo. E eu quero declarar que todo cansaço, toda fadiga, todo desânimo caia por terra no nome de Jesus. Queridos, há um espírito maligno que quer nos impedir. Há um espírito maligno que quer nos impedir de edificar um altar para o nosso Deus. Há um espírito que quer nos impedir de todas as manhãs buscar ao Senhor. É o sono, é a preguiça, é o cansaço. Mas nessa manhã nós vamos declarar que não há nada maior do que o nosso Deus. Assim como Abraão, assim como Elias edificou um altar, nós edificaremos um altar nessa manhã para alcançar o nosso propósito. Você não foi chamado para só sentar num banco de igreja e ficar escutando o que Deus tem todo domingo. Você foi chamado para ser uma voz nessa nação. Você não foi chamado para ser um eco. Você foi chamado para trazer palavras, para edificar. Querido, você não foi chamado aqui muitas vezes. Nós saímos da nossa cama no domingo de manhã só para cumprir um protocolo. Eu queria ficar em casa, mas saiba, o encontro com Deus pode mudar a sua vida, pode mudar o teu destino profético. Nós temos que ser seres não normais, como quem anda só por vista. Nós temos que ser seres que andam com a visão celestial. Sabe, nós não fomos chamados para mendigar bênçãos. Nós fomos chamados para possuir as maiores riquezas dessa terra, porque eu e você temos como pai o dono do ouro e da prata. O dono do ouro e da prata. E nós não vamos perecer. Nós não vamos precisar ficar mendigando. Queridos, Deus tem tanto mais, mas nós precisamos nos apropriar disso que Ele tem. Nós precisamos reconstruir esse altar. Nós precisamos reconstruir o altar que está em ruínas. Nós precisamos nos dispor como sacrifícios vivos diante do nosso Deus e declarar: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu entrego o meu coração. Eu entrego, Senhor, mesmo que seja difícil. Eu sei que o Senhor vai me capacitar para viver isso. Eu sei que o Senhor vai me capacitar. Doenças, queridos, doenças não vêm para a morte. Elas vêm para que você possa ser um testemunho vivo do milagre de Deus. Não há impedimento, não há nada que você possa viver que o Senhor não transforme em bênção e em testemunho. Não há outra coisa. Meus amados, eu não sei vocês, mas nessa manhã eu quero edificar um altar para o meu Deus. Eu quero alcançar o propósito e eu quero entregar a Ele tudo que eu tenho e confiar que é dele o tempo e o modo.
queridos, eu não sei, mas eu sinto nessa manhã. Eu sinto nessa manhã como se o Senhor estivesse removendo sobre muitos de vocês pesos, cargas. Eu vejo realmente como se o Senhor estivesse tirando o jugo das costas de muitos. O tempo e o modo vem do Senhor. Descansa nele. Eu vejo nessa manhã realmente como se o Senhor estivesse restaurando o altar dele na sua casa. Enquanto eles cantam um louvor, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa manhã. Hoje é entre você e ele. Hoje é entre você e ele. Aonde você tem construído um altar? Enquanto eles ministram um louvor, eu gostaria realmente que você pudesse falar com Deus. Eu não sei como você quer, mas eu tenho uma certeza no meu coração que o Senhor preparou um encontro nessa manhã com muitos aqui para mudar destinos, para mudar uma história. Se você realmente quer entregar a Ele nessa manhã tudo e realmente declarar que você depende somente dEle, então que você realmente possa fazer isso como você quiser. Se ajoelhe, vem aqui na frente. Mas lembre, o Senhor, Ele quer que você alcance os seus propósitos. Ele está aqui com o coração disposto, com a mão estendida para te abençoar nessa manhã. Se você precisar reconstruir o altar, se o teu altar com o Senhor, se o teu tempo de oração está em ruína, esse é o momento. Esse é o momento.